Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Que o Senhor Jesus abençoe tua vida, teu lar, toda a tua família, com toda a sorte de bênçãos. Mais uma aula maravilhosa nessa matéria abençoada, Pentateuco. Mas antes, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus vivo, santo, poderoso, a Ti, somente a Ti, Senhor, toda glória, honra, louvor e majestade. Jesus querido, toma a nossa vida, Senhor. Se cumpra hoje, sempre, todo o Teu querer. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és o Mestre, Tu és o Senhor, e nós queremos Te ouvir, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra caia em terra boa e dê muitos frutos para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Querido Deus, oramos agradecidos, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Estamos lendo Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, falando sobre o rio, né? Os 4 braços do rio do Éden. Então, nós falamos que o nome do primeiro rio, do primeiro braço desse rio no Éden é Pison, que significa o fluir gratuito. O rio representa o Espírito Santo, e esses 4 braços vai falar muito conosco do agir do Espírito de Deus nas nossas vidas, né? Então, Pison significa o fluir gratuito, porque é assim que o Senhor trabalha em nossas vidas, né? De graça, a graça do Senhor nos alcançou. E o maior preço, Jesus Cristo já pagou na cruz, né? E gratuitamente, para todos aqueles que recebem a Cristo Jesus como seu Senhor, o Espírito Santo vai fluir gratuitamente, de uma maneira sobrenatural em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Falamos também sobre o segundo braço, Gion, que está em Gênesis capítulo 2, né, versículo 11. Gion, seu significado, correnteza forte, que a nossa força é o Senhor, né? A nossa força é o Espírito Santo, é Ele que age por nós, né? Por isso a palavra de Deus diz: diga ao fraco, sou forte, porque não é na nossa força que nós vamos conseguir ou ganhar, mas é na força do Senhor. Por isso Zacarias vem falando em Zacarias capítulo 4, versículo 6, que não é por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é a nossa força. Ele é a nossa força, é Ele que age por nós, né? E se move poderosamente, maravilhosamente, trazendo a palavra de Deus ao coração das pessoas, o conhecimento do nosso Deus a cada dia, levando pessoas com essa força, com essa graça do Espírito de Deus para anunciarmos a palavra poderosa do Senhor. Por quê? Porque a graça do nosso Deus nos basta, né? E também agora nós vamos falar sobre o terceiro e quarto braço. No versículo 14 diz assim: o nome do terceiro rio ou braço é Idekel. Idekel, terceiro braço, Idekel, que significa tigre rápido. Tigre rápido.
Interessante que em 1 Reis, no capítulo 18, vamos conferir aqui, 1 Reis, capítulo 18, nos conta uma passagem muito interessante. 1 Reis, capítulo 18, vamos ver aqui. Deixa eu ver. Estou procurando aqui o versículo que fala de Elias, né? 1 Reis 18. Deixa eu ver aqui outro versículo que fala da rapidez do Espírito de Deus agindo através da vida do profeta Elias. Tremendo o agir de Deus na vida do profeta Elias. A passagem bíblica onde conta que Elias correu mais do que a carruagem de Acabe. Olha que tremendo. Acabe foi numa carruagem que na época era o top, era o tudo, só quem podia, quem era rico, poderia ter essa carruagem. E o Elias, tão cheio do Espírito Santo, que a Bíblia vem dizer para nós que ele chegou antes que Acabe, correndo, tá? Um tigre rápido, cheio da unção do Espírito Santo, ele chega antes que Acabe e impressiona com a velocidade, o mover de Deus através de Elias, que estava a pé, que começou a correr, chegou primeiro que Acabe, que estava na carruagem, último modelo, top, o falado no momento, que só quem tinha muito poderia ter, mas o profeta Elias, ele tinha o Espírito de Deus, ele era cheio do Espírito Santo, e ele foi correndo e chegou primeiro. Então, um tigre rápido é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que o Senhor te leva onde você não pode ir, aonde o teu dinheiro não pode te fazer chegar, aonde a tua força não pode te fazer chegar, mas o Senhor pode te fazer chegar. E a palavra de Deus diz em Salmo 20 que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Por isso que é tremendo o mover do Espírito na vida daquele que se entrega ao Senhor Jesus, que se rende ao Senhor Jesus. É muito maravilhoso quando a Bíblia diz que a unção que havia sobre a vida de Davi era uma unção poderosíssima, eficaz, ou seja, tudo poderia se operar. A unção que Deus entregou na vida de Davi era uma unção sobrenatural, eficaz. O Espírito Santo é eficaz a sua maneira de trabalhar, de se mover, de tratar, de curar, de libertar, de restaurar, de anunciar a Cristo. E ele é rápido, não no nosso tempo, não do nosso jeito, não da nossa maneira, mas na maneira dele. Ele é rápido, ele é ligeiro e ele vai chegar antes, ainda que as ameaças venham, ainda que a gente pense que nós não temos condições de chegar. Elias chegou e chegou antes e chegou rápido. Você também vai chegar, você também vai conquistar, porque essa unção também está à disposição daquele que diz: sim, eu quero, eu recebo, eu preciso, eu desejo. Sem Ele nada sou, sem Jesus nada posso fazer. Espírito Santo, vem habitar em mim, me dá essa coragem, me dá essa força, me faz correr, Senhor, me faz viver as Tuas promessas. Porque nós podemos passar uma vida dizendo: não vai dar, eu não consigo, não é para mim. O Acabe, ele tem dinheiro, ele tem a carruagem, uma carruagem top, de pessoas que ele é rei, ele tem uma condição muito melhor, né? Ele tem uma posição muito melhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, e a Ele toda a glória, toda a honra e todo louvor. Então o Senhor vai agir, o Senhor vai se mover e vai te fazer chegar.
Diga sim ao Espírito de Deus. Diga sim a esse mover tão maravilhoso, tão poderoso, que é o mover do Espírito em nossas vidas. O quarto braço, Eufrates. Eufrates, que significa, o seu significado é frutífero. Olha que tremendo, gente. Frutífero. Olha que maravilha, né? O primeiro braço, Pison, fluir gratuito do Espírito Santo. Gion, correnteza forte. Na sua fraqueza ele vem arrancando, derrubando tudo que o inimigo quer colocar de sujeira no nosso caminho. Essa correnteza forte. Por isso diga ao fraco: eu sou forte, porque a nossa força vem do Senhor, né? Terceiro braço, primeiro, segundo, correnteza forte. Terceiro braço, tigre rápido. Idekel, tigre rápido. E agora o quarto, Eufrate frutífero. Então tudo que Deus está fazendo em nossas vidas, tudo que o Espírito de Deus faz na minha vida, na sua vida, um fluir gratuito. Ele é a minha força, Ele me faz chegar. Ele quer que você dê frutos. Nós precisamos dar frutos. E o Senhor faz isso, e o Espírito Santo faz isso. O quarto braço desse rio, frutificar. Te prepara para frutificar, te prepara para produzir, te prepara para dar resultados. Eu não consigo, eu não posso. Quem sou eu? Olha meu currículo, olha a minha idade, olha a minha força. Quem sou? Te prepara. Diga sim, aceite, porque é o que o Senhor tem para nós. Frutificar. Toma posse. Esses quatro braços. Aí o mover do Espírito sobre a minha e sobre a tua vida. Eu creio em o nome do Senhor Jesus. Gênesis capítulo 2, Gênesis no capítulo 2, ainda no capítulo 2, versículo 18, nos diz assim: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então o Senhor, tudo que o Senhor fez, ele dizia: isso é bom, é bom. Toda a criação de Deus, disse Deus, isso é bom, sempre bom aos olhos do Senhor. Mas quando ele olhou e viu Adão só, ele disse: isso não é bom. E aí o Senhor fez a mulher. Deus criou a mulher, a auxiliadora, né, a companheira, aquela que está ao lado. Para quê? Para constituir a família, o casamento. O que é casamento? Casamento é amor, é amar, é renúncia, né? Casamento é família, é o projeto de Deus. Casamento tem que ser firmado na rocha, em Cristo. Tem que ter oração. Dois se tornam um. E sempre em oração. Tem que ser um propósito, um só Deus, um só Senhor. O Senhor é que tem que ordenar, é o Senhor que tem que falar, é o Senhor que tem que se mover, é o sim, o amém está com o nosso Deus. E a família não pode abandonar isso. É um fracasso o casal que não ora, que não busca Deus. O inimigo vai querer colocar muitos tropeços, muitas dificuldades, muitos problemas. Aí ele vai querer trabalhar para uma separação, para uma divisão, porque a casa dividida ela não prospera, para desagradar o coração de Deus. Porque quando Deus olhou o homem só, ele disse: isso não é bom. E aí ele prepara uma ajudadora, uma auxiliadora para estar com ele, para ser família. E aí o Senhor disse: isso é bom, o casamento é bom. E se Deus falou, eu creio, em nome de Jesus. Mas muitas vezes a gente atrapalha, a gente impede, a gente paralisa todo o mover de Deus. Tudo na vida tem que ter renúncia, tudo na vida tem que ter propósito, tudo na vida tem que ser por amor e sobretudo por amor a Deus. O nome do Senhor tem que ser glorificado, em nome do Senhor Jesus. E cada renúncia, e às vezes se humilhar também, enfim, se calar, para que o nome de Jesus seja glorificado, a nossa família seja abençoada, a nossa geração seja abençoada. Eu creio que hoje os jovens procuram para onde olhar. Eu creio que eles procuram olhar para um casal que esteja ali debaixo
da bênção do Senhor, estejam vivendo conforme o querer de Deus. Não é fácil, mas nada na vida é fácil, mas é maravilhoso porque Deus disse que é bom e o Senhor quer que isso aconteça em nossas vidas, essa renúncia, essa determinação, que a nossa família seja firmada na rocha que é Cristo Jesus. Então Adão dormiu e Deus tomou uma das suas costelas e fez a mulher. Quando Deus coloca Adão para dormir, Deus estava tirando a dor dele, certo? Porque ele ia tirar a mulher da sua costela. E isso, gente, é uma comparação do nascimento da igreja. Porém, Jesus, o segundo Adão, não estava dormindo quando uma espada traspassou, aqui na costela dele, porque quando se tentou voltar ao Éden, tinha lá 2 anjos com espada, ninguém podia entrar, ninguém podia romper, ninguém podia ser restituído do seu amor, da sua comunhão, da sua intimidade com o Senhor Deus. Então, quando isso acontece na cruz, é uma comparação a que Deus, tirando a mulher da costela de Adão, colocou ele para dormir, para que ele não sentisse dor. Com Jesus, ao contrário, na cruz, já totalmente cheio de dores, de sofrimento, aí vem alguém e traspassa aquela espada nele aqui na costela. Imagine a dor. Naquele momento, gente, estava nascendo a igreja de Cristo Jesus, a noiva de Jesus. Olha que lindo. Na sua morte de cruz, quando a espada transpassa nas suas costelas, ali estava nascendo a noiva, ali estava nascendo a igreja de Cristo Jesus. Ele é o noivo, ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja. Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Ele é o noivo que virá buscar a sua noiva. Nós pertencemos a Cristo, a noiva não é de homens, a noiva é de Cristo Jesus, porque ele sofreu, diferente de Adão, ele sofreu na cruz, ele sofreu morte, a dor, mas ele ressuscitou. E hoje nós somos a noiva de Cristo. A igreja nasceu na dor, no sofrimento de Jesus Cristo, nas horas ali naquela cruz, com uma espada enfiada nele. Ali estava nascendo a noiva amada, a igreja, o perdão, um novo tempo, um novo momento para as nossas vidas. Então nós temos que glorificar muito esse Deus, engrandecer muito o Senhor, porque por ele, Jesus restaurou, Jesus mudou a nossa sorte, Jesus nos levou de volta a Deus. O véu se rasgou, graças a Deus por isso, mas ele sofreu na cruz, por mim e por você. Vamos falar agora sobre a queda do homem. A queda do homem. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimiárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Os personagens envolvidos na história de Gênesis sobre a queda do homem são Eva e a serpente. Não há outra pessoa envolvida aqui, é a Eva e a serpente. Não há evidência de qualquer coisa que é colocada dentro da cobra para forçá-lo a fazer o que fez. Paulo diz que a serpente, por sua astúcia, enganou Eva. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 10. A astúcia da serpente enganou Eva. O método da tentação.
ela lança dúvidas sobre a palavra de Deus. Versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Muito cuidado quando se coloca dúvidas a respeito da palavra de Deus. Nós nunca podemos aceitar. A palavra de Deus é digna de toda aceitação e é uma das primeiras coisas que Satanás faz para derrubar as pessoas, ir contra a palavra de Deus. Não é bem assim, não, você entendeu errado. Não é bem assim, não vai morrer coisa nenhuma, imagina, de forma alguma. Muito cuidado, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é digna de toda aceitação. Quem se levantar contra a palavra de Deus está se levantando contra o próprio Deus, e nós jamais podemos aceitar isso. Lança dúvidas sobre a bondade de Deus, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Começou a lançar dúvida da bondade de Deus. Quando a pessoa, ela começa a desprezar a palavra, a não se importar em ouvir a palavra, em estudar a palavra de Deus, em orar a palavra de Deus, a segunda coisa que o inimigo vai lançar é: olha, eu tenho lá minhas dúvidas se Deus vai fazer mesmo. Será que Deus vai fazer mesmo? Olha o que a serpente fala. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Sabe o que ela está dizendo aqui? Deus está sabendo que vocês vão ficar igual a ele, e ele não está gostando nada disso. Ele não está preocupado com vocês, ele está preocupado com ele. Deus olha para todo mundo, menos para mim. Isso não é um pensamento teu. Satanás, ele não vai lançar pensamento na nossa mente falando na segunda pessoa, não. Ele vai falar na primeira pessoa, porque aí você vai pensar que esse pensamento veio de você mesmo. Mas Satanás, ele lança: Deus não está fazendo nada por mim, Deus não tem tido misericórdia da minha vida, eu tenho ficado em segundo planos. Então aqui ela começa a colocar dúvidas no coração de Eva a respeito do amor e misericórdia do nosso Deus. Disse que havia vantagens no pecado. Ela quis sugerir, a serpente quis sugerir que havia vantagens no pecado, né? Olha o que ela diz no versículo 5 ainda: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Se vocês comerem, se vocês desobedecerem, vocês vão saber do bem e do mal. Ela está aqui sugerindo que teria uma vantagem em pecar, que eles teriam uma vantagem em desobedecer a voz do Senhor. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. Então esse tipo de intento das trevas sempre vai acontecer, nós temos que ficar muito atentos a isso, em nome de Jesus. Agora, quanto tempo Satanás falou com Eva? Quanto tempo? Será que foi tão rápido assim? Será que ela disse sim na primeira vez? Porque com Jesus no deserto, Satanás tentou Jesus ficou 40 dias lá no deserto. Sansão, a Bíblia diz que foram vários dias. Golias, a Bíblia diz que foram 40 dias tentando. Cadê? Não tem ninguém para lutar comigo? Então não pense que Satanás vai desistir de você no primeiro dia, que Satanás vai desistir de nós no primeiro não que a gente falar. Ao contrário, gente, se vocês perceberem com Neemias, eles foram várias vezes: Neemias, desce, quero falar com você, estou sabendo que você está tentando se promover, estou sabendo que você está querendo falar que você que é profeta, olha, estamos sabendo que você está falando mal do rei, desce aí, Neemias. Então não é uma vez só, e não é uma vez só que nós vamos dizer não para Satanás, não é um dia só. Nós temos que ficar muito atentos a isso.
E a Bíblia diz que depois de 40 dias que tentou a Jesus, ele deixou Jesus por um tempo. Então, gente, o tempo todo nós temos que nos revestir, o tempo todo a gente tem que orar, o tempo todo a gente tem que clamar, o tempo todo a gente tem que buscar, porque todos os dias o inimigo vai tentar lançar situações para derrubar o cristão, derrubar com pensamento, derrubar com palavras, né? Quantas vezes vem pensamentos malignos nas nossas mentes, Satanás lançando. Quantas vezes falamos coisas que não deveríamos falar, e aí no final do dia, nos primeiros momentos a gente se arrepende e ora, mas ele vai repetir até ele perceber que a pessoa não está se incomodando mais, está falando sem peso, está agindo sem peso, né? Fala palavrões sem peso, mente e não tem mais peso nenhum, não tem mais constrangimento, não tem mais vergonha de certos pecados que viram rotina na vida de algumas pessoas. Nós falamos que não temos vícios, que não temos idolatria em nossas vidas, que somos diferentes, que somos pessoas tratadas, mas muitas vezes nós temos certos pecados que viraram vício na vida das pessoas, e elas acostumaram com aquilo. Xingar no trânsito, ofender família, olhar para uma mulher estranha, para um homem estranho, né? Ofender, falar mal, fofocar. Então são coisas que é normal para as pessoas. Só não vamos esquecer que não foi um dia só que a serpente conseguiu derrubar a Eva. Só não vamos nos esquecer que primeiro ele joga lá aquela palavra. Se a gente cair, se a gente aceitar, amanhã a gente está repetindo de novo, sem nenhum peso, depois ele vai aumentar. E ele vai aumentar, né? Ninguém vai viciar numa bebida no primeiro gole. Ninguém. Toma um pouquinho de vinho, toma um pouquinho de uma bebida forte. Poxa, eu gostei muito. Eu não vou repetir, não tem problema nenhum, porque eu sou uma pessoa, eu tenho moderação. Mas é aí que ele vai insistir, e ele vai insistir para que a pessoa... Olha, a pessoa quando usa pela primeira vez uma droga, quantas vezes será que Satanás falou na mente dessa pessoa? Você está triste, você está angustiado, nada muda essa tristeza tua. Olha, os remédios não dão mais resultados. Não, você pode usar, porque isso aí vai fazer até bem para você. Você vai ficar feliz. Todos os relatos que eu já escutei na vida, as pessoas foram tentadas várias vezes. Então a gente tem que fugir da aparência do mal. Apóstolo Paulo já diz logo, fuja da prostituição. José, já não vou aguentar, eu não vou ficar aqui para ouvir ela dizer de novo que eu sou bonito. Eu não vou ficar aqui para ouvir ela dizer de novo, meu marido não está em casa. Eu não vou voltar lá para ouvir ela dizer, nossa, você ficou preso há 13 anos, tá? Você ficou abandonado pela tua família, te jogaram no buraco, tá sozinho, e eu aqui tô tão carente. Eu não vou ficar para ouvir. Ele fugiu. O corajoso não é o que bate no peito e diz, pode vir que eu seguro. Não, isso aí, gente, isso aí é uma pessoa, no mínimo, inocente. Porque não se brinca com o diabo, não se brinca com Satanás. Olha, o anjo Miguel, ele diz assim, o Senhor Jesus te repreenda. Agora tem gente que bate no peito, pode vir que eu sei quem eu sirvo. Lógico, Jesus... Ele ganha todas, mas nós somos simplesmente mortais. Quanto tempo será? Porque que ele veio na cabeça de Eva e conseguiu. Quanto tempo será? Pensa nisso. Em nome do Senhor Jesus, nós já estamos encerrando essa aula, mas eu gostaria que você pensasse nisso, analisasse bem isso. Quanto tempo será? E quanto tempo, gente, nós estamos gastando com Deus? Em oração, em leitura de Bíblia, porque Satanás, ele vai querer desgastar as pessoas. Ele trabalha mesmo para destruir. Ele trabalha para arrancar as pessoas do céu.
Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Deus também trabalha por aqueles que nele esperam. Não vale a pena, nós temos que fugir. Não, nós não somos, não vamos dar um despertão, não vamos dar um super-herói, não existe. Só um pode vencer, e o nome dele é Jesus. Não aguenta o cheiro de cigarro, para que volta lá? Por que passa por aquele lugar? A mulher está mexendo todo dia, toda hora, por que tá respondendo a mensagem? Por que tá falando com ele novamente? Por quê? Não se fala mais, não se fala mais. Você tem esse direito, você pode fugir e você pode sair dessa situação. E o inimigo está repreendido das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Muito mais tem o nosso Deus para nos dar. Que o Espírito de Deus nos revista de unção, de graça, de poder, de autoridade. Olha, lembre, Jesus te ama. Com Ele está todo o poder, toda a glória. E se Ele diz não, gente, é não. Se o Senhor diz não, é não. Se não é para ir, se não é para falar. Tem pessoas que dizem assim, ó: eu faço de tudo para não entrar, mas se eu entrar numa guerra, se eu entrar, eu vou até o fim. Não entra. Não entra, você sabe quem você é e você sabe quem é o seu Deus, que é todo poderoso, maravilhoso. Não pensa que você sabe quem é o diabo. Não pensa que você sabe tudo dele, porque a gente não sabe. Não entra. Escute a voz do Senhor. Fuja da aparência do mal. Em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, Jesus te ama. E não pouco, te ama muito. E eu também. Fiquem com Deus, gente. Deus abençoe vocês com toda sorte de bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. E até a próxima aula. Tchau, tchau.